Jesus nasceu, brisa leve a embalar. Só eu não via Jesus nascer. Meu coração não conseguia perceber. Eu esperava sempre, sempre por você, Jesus, mas quem chegava era o Papai Noel. Eu esperava sempre, sempre por você, Jesus, mas quem chegava era o Papai Noel. Até que um dia descobri que Jesus estava aqui, num velhinho que espera um sorriso inocente, no socorro de uma prece ao irmão em aflição, no evangelho que esclarece e que é consolação. Eu encontrei Jesus, eu encontrei Jesus, eu encontrei Jesus, eu encontrei Jesus. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo na sala virtual do IGESE, com os nossos parceiros, né? Professor Amigos, Rádio Portal da Luz, Web Rádio Fraternidade, o Rede Amigo Espírita TV, TV Goiás Espírita, Centro Espírita Chico Xavier, para o estudo, né, dessa obra aí das causas primárias, junto com o nosso querido amigo e irmão, nosso professor, Otacílio Rangel. Boa noite, professor. Boa noite, Ana. Boa noite, o Ronaldo, que está trabalhando ainda lá na Casa Espírita, lá no Centro Espírita Chico Xavier, preparando a cesta básica para amanhã, Isso mesmo. cesta de Amanhã, Natal, muito bom. amanhã é a nossa distribuição lá, É né? isso. Então ele tá numa causa justa também, né, professor? É isso mesmo. Nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que nos coloca aí numa posição confortável diante dos desafios da vida, porque esclarecendo a nossa vida nos dá condições, né, de enfrentar tudo com equilíbrio e com bom senso. Muito bom estar junto. E nós já estamos aqui, professor. Temos um novo membro que está aparecendo aqui, que é a Luciene Maria, né? Eu só não consigo saber de onde que ela é. Seja bem-vinda, Luciene, para estudar aqui conosco. Já estão aqui todos os nossos queridos amigos aqui. Daqui a pouco eu vou colocar, né, os comentários deles todos aqui, nos desejando boa noite, professor, desejando boa noite entre si, né? Então, vamos iniciar com a nossa prece, professor? Vamos sim. Lembrando que nós estamos perto, né, da comemoração que o mundo faz do nascimento de Jesus entre nós, que nós possamos deixar Jesus nascer no nosso coração, nascer na nossa mente, nascer na nossa vida, como nosso guia, nosso modelo, nosso amigo incondicional, está sempre cuidando de todos nós. Querido Mestre Jesus,
Estamos ainda neste momento, Senhor, aproveitando este ano que finda para seguirmos os nossos estudos, aproveitando das lições benéficas que o Espírito Verdade, sob seu comando, sob sua direção, organizou junto com aqueles que do lado do mundo espiritual, unidos com aqueles do lado do mundo físico, como todos os médiuns que trabalharam com Kardec, e o professor Hippolyte Leon, nosso querido Allan Kardec, puderam estabelecer lições preciosas para que a direção da humanidade pudesse se firmar na conquista dos valores definitivos da alma, que representa o conhecimento espiritual, a consciência nossa da própria realidade de espírito que somos e da mudança de ponto de vista da nossa vida material, percebendo que a reencarnação é uma oportunidade preciosa para o nosso aprendizado de espíritos em evolução. Abençoe-nos, Senhor, dando-nos força, coragem, bom ânimo, para irmos vencendo, Senhor, todas as dificuldades que a vida nos oferece, não como dificuldades simples, mas como desafios para que nós possamos crescer na luta pela capacidade de que vamos adquirindo de autocontrole e de definição das nossas atitudes diante dos valores definitivos do nosso ser espiritual. Abençoe, Senhor, a humanidade inteira, nesses momentos do nosso mundo, em que todo mundo, de alguma forma, lembra do seu nascimento entre nós, que possamos estar unidos todos, buscando a tua presença no nosso coração, para que nós possamos seguir em paz, construindo um mundo melhor, cheio de alegria e de contentamento. Abençoe-nos, Senhor, no nosso estudo. Abençoe todos nós que estamos aqui reunidos, que possamos aproveitar desses momentos como lições que enriquecem a nossa alma. Obrigado, Senhor, por estar conosco sempre. Que assim seja. Então, nós vamos aproveitar cada minuto hoje, né, professor? Porque é o nosso último estudo do ano, Exato. né? Das causas primárias. Então, pessoal, vamos aproveitar ao máximo, até a hora que a gente puder aqui, né? Porque a gente vai estudar hoje, né, professor, o capítulo 2, né? Capítulo 2 do Livro dos Espíritos, dos Elementos Gerais do Universo. Então, tá certo. Eu posso colocar o livro aqui, professor? Pode colocar, é bom que a gente vai acompanhando. Então, tá bom. Então, até daqui a pouco. Muito bem, meus queridos amigos, hoje nós vamos entrar numa parte do Livro dos Espíritos que é muito importante, né? A gente aprender a pensar nesses conceitos que a gente tem, por um lado, da ciência, por outro lado, das religiões, e aqui do lado muito conveniente, que é o lado revelado pelos espíritos bondosos através do trabalho de Kardec, junto com diferentes médiuns, que vem esclarecendo aspectos importantes que sempre foram interesse do ser humano enquanto começa a vida de civilizado. É claro que o homem, né, nos tempos antigos, aí de 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, principalmente, que já tendo um pouco de conhecimento, um pouco de resultados de observação das coisas da natureza, começou a questionar com mais profundidade
de como era o mundo formado, quais são os constituintes da nossa vida, do nosso planeta, do céu que nós observamos. E essa preocupação em conhecer essas coisas começaram a despertar no homem todos os processos de raciocínio, de ideias, né? E graças a isso a gente foi desenvolvendo conhecimentos, primeiros iniciais, das coisas da vida terrena, mas também conhecimentos daquilo que nos escapava à observação, que é o conhecimento das coisas espirituais, não é? O ser humano sempre teve curiosidade de saber como é que a gente é, o que acontece conosco, como é que é o nascimento da gente, de onde a gente vem, qual é o significado da nossa vida, por que a gente vive e qual é, afinal de contas, o encerramento dessa vida que a gente observa quando o nosso corpo, por alguma razão, para de funcionar e morre. Então, esses conhecimentos sempre foram objetivados pelo interesse humano. E a gente tem mitos, tem conceitos religiosos e conceitos científicos, filosóficos, muito mais filosóficos do que científicos do tempo atrás, porque o homem não tinha muitas condições de fazer experimentos com as coisas da natureza, ele era um observador da natureza. Então é natural que, como observador da natureza, ele pudesse ir tirando conceitos importantes que foram ajudando o ser humano a entender o significado das coisas à sua volta. Então, na verdade, esse tipo de despertamento surgiu até muito antes, quando o homem, adquirindo a consciência, o princípio espiritual, se a gente quiser, adquirindo a consciência da própria individualidade, conseguiu distinguir-se da natureza. Isto é, o homem, em algum momento na evolução, esse princípio espiritual olhou para si mesmo e pôde dizer: olha, eu sou eu e o resto é o resto. E existe um eu e existe um fora do eu. Essa consciência da individualidade que nasceu em nós, talvez uns 400 mil anos atrás, a gente não sabe precisar essa data, mas com certeza o Homo sapiens neanderthalense, que tem 400 mil anos, né, de datação da sua presença na vida terrena, ele já deveria ter esses questionamentos, essa condição de se ver separado do meio e, por isso mesmo, capaz de experienciar esse meio, tirar informações para si mesmo. Então, esse conhecimento veio muito lentamente se desenvolvendo, e a gente encontra nas cavernas, com as pinturas rupestres, não é, sinais onde o homem já perquiria coisas, porque já desenhava uma estrela, já desenhava os animais, já desenhava ele correndo atrás dos animais num processo de caça, não é? Desenhava a relação entre um e outro, né? Todas essas pinturas rupestres de 40, 30 mil anos atrás já demonstram que o homem, né, desde a sua antiguidade, tinha uma preocupação de saber das coisas. E já nessa fase, ele já cuidava dos seus mortos, porque os enterrava com seus utensílios, esperando que ele pudesse voltar a viver e utilizar aquilo que ele utilizou sempre, enquanto vivo. Então, essas noções, não é, que eram rudimentares, pôde se desenvolver ao longo do tempo. E hoje, quando a gente tem a ciência do nosso lado, né, em que a gente pode investigar essas coisas com tecnologias avançadas, a gente faz uma ideia
não é muito mais aprimorada dessas coisas. Então, esse pensamento certamente também ocupava o nosso século XIX, o século em que Kardec viveu, e o Kardec, como sendo o professor Hippolyte Léon, um estudioso da natureza, um estudioso da ciência, um estudioso das relações humanas, ele pôde ter também conhecer filosofias da época e pôde também, quando adentrou os experimentos com as mesas girantes e com o contato com o mundo espiritual, pôde então questionar os espíritos a respeito dessas coisas todas. Então, é nesse capítulo 2 que a gente vai conhecer o pensamento, um pouco do pensamento da época de Kardec, as perguntas que Kardec fez com aquele pensamento de 1900, do século XIX, do 1850, 1860, quando ele estava em interação com os espíritos, pôde colocar esses pensamentos, não é, sob a análise dos espíritos do Senhor, dos espíritos que estavam sob o comando do Espírito Verdade, para trazer o pensamento do mundo espiritual para nós a respeito dessas questões que são intrigantes. Então, Kardec já começa perguntando coisas fundamentais, como se seria possível, já que o homem, sendo um espírito vivendo na Terra, será que o homem poderia chegar um dia a conhecer o princípio das coisas? E os espíritos respondem de uma forma negativa, muito curiosa. E essa resposta, eu tenho certeza, que deve ter impressionado muito o Hippolyte Léon, o Allan Kardec, porque ele, como era um homem de pesquisar, um homem de investigar as coisas, um homem de acompanhar o desenvolvimento da ciência, não deve ter gostado nada dessa resposta dada pelos espíritos. Mas depois, quando a gente pensa cuidadosamente, a gente vê, não é, que Kardec também fez isso, porque ele foi perpassando essas perguntas e respostas, e na organização do Livro dos Espíritos, depois da correção, da fabricação, do trabalho intenso que Kardec fez para escrever a segunda edição do Livro dos Espíritos, ele já tinha adentrado esses conhecimentos com muito mais profundidade, e por isso ele pôde entender isso com certeza, com muito mais clareza. Não é? Por isso, da primeira edição do Livro dos Espíritos à segunda edição, que se passaram 3 anos, Kardec aprimorou esses conhecimentos e por isso ele pôde ampliar na segunda edição o Livro dos Espíritos, com perguntas adicionais e com conhecimentos adicionais que ele foi adquirindo nesse período. Então, quando ele pergunta na pergunta 17, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Os espíritos respondem, não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Olha, essa pergunta parecia, na época de Kardec, corroborar aquela posição da igreja, não é, de que tinha algumas coisas que eram mistérios e que a gente não ia ter entendimento, porque o homem não tinha competência para conhecer os mistérios de Deus. Então, isso, de certa maneira, deve ter preocupado, com certeza, Kardec, porque aí ele não fica satisfeito com essa resposta, faz a pergunta 18, em continuidade. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Então, já procurando, né, contrariar aquele pensamento filosófico das igrejas, da Igreja Católica especialmente, na época, não é? Porque
na época de Kardec, a gente estava em pleno positivismo científico, o pensamento do homem era de buscar conhecer as coisas através da investigação. Então, aí os espíritos dão uma resposta que tranquiliza o ser humano. Respondem eles o seguinte: o véu, isto é, a ignorância, se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, ele, o homem, se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Então, essa resposta é uma resposta que já tira aquela angústia da gente de não poder saber das coisas, porque oferece para a gente, não é, o recurso da evolução, que era um conceito que estava em desenvolvimento, conceito de evolução, da evolução do ser humano, da evolução da vida, a evolução das coisas. Ela estava em pleno debate com Kardec, acompanhando isso, porque as obras de Darwin já tinham sido publicadas em 1859. Darwin publica o seu livro, né, que a gente tem hoje como a base, né, da teoria da evolução. Então, a gente começa a ver que o ser humano vai poder compreender, em princípio, todas as coisas, desde que ele continue progredindo, se depure no sentido moral também, não é? E adquira com os processos evolucionários faculdades que o homem ainda não possui. Isso significa, né, nessa resposta, que apesar do nosso corpo físico limitar as faculdades do ser espiritual que somos, nos proporcionando apenas os 5 sentidos que nós temos, mas ele está aprimorando outros valores e, por isso mesmo, com outros valores, percebendo coisas que não percebia antes. E esse tipo de percepção está muito relacionado com a nossa possibilidade de perceber, além dos sentidos físicos, o mundo espiritual que nos cerca, através da intuição e através do contato psíquico, mental, que nós podemos ter, trocando informações por processos telepáticos, não é? Com comunicação, muitas vezes a gente não percebe, mas elas estão se dando com o mundo espiritual. Então, o véu se levanta à medida que o espírito, que o homem se depura na vida terrena, mas, além disso, é preciso que a corporificação humana confira mecanismos evolutivos materiais, biológicos, que possa aumentar em nós as faculdades que a gente ainda não possui. Então, é muito importante saber disso. Então, a vida na Terra continua num processo evolutivo. Essa resposta também é gratificante, porque quando o Espírito diz isso, ele está dizendo que nós vamos continuar evoluindo na Terra por um tempo muito longo, não é? Deixando a gente entender isso, porque a gente tem que se depurar, a gente tem que adquirir novas faculdades, tem que continuar evoluindo na vida planetária. Portanto, a gente pode tirar de vez da nossa concepção a ideia de que o mundo terreno vai acabar, o fim do mundo. Não vai existir fim do mundo enquanto a gente não progredir o suficiente para poder compreender as coisas da criação divina. Isso é muito gratificante. Então, a gente pode, né, se tranquilizar e não ficar preocupado achando, né, que esses dirigentes de países interesseiros que têm bombas nucleares
vão destruir a vida na Terra, porque não vão. Antes de qualquer atitude que eles possam tomar de prejudicar a vida na Terra, eles são tirados do palco da vida por razões de que o mundo não pertence a ninguém, mas pertence a todos nós, e a direção do nosso mundo não está na mão dos homens, mas está na mão das forças superiores da vida que emanam de Deus. Muito bom a gente poder, com uma questão tão simples assim, fazer esses questionamentos e esses entendimentos que a doutrina espírita vai colocando a nosso dispor. Mas é preciso que a gente leia essas questões, leia as respostas e pesquise, medite, desenvolva esses conceitos dentro da gente para a gente compreender o alcance dessas lições. Kardec continua insistindo nessa direção. E aí coloca a ciência no jogo da questão, porque na época de Kardec a ciência estava em desenvolvimento a pleno vapor. Não pode o homem, pergunta 19, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? E a resposta dos espíritos é também gratificante, mas também coloca para nós ainda as nossas dificuldades. A ciência, respondem eles, lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, o homem, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Essa última frase dessa pergunta parece vir corroborar aquela anterior, que o homem ainda está limitado porque ele não tem ainda as faculdades necessárias para compreender certas coisas mais adiantadas da nossa perquirição sobre o mundo, sobre a natureza e sobre a própria realidade nossa. Então, há um limite para isso, que é o limite da nossa corporificação. Enquanto a gente estiver ligado a um corpo material, esse corpo material vai impor sobre os recursos do espírito limitações. E essas limitações vão impedir que o homem saiba coisas que ele só pode aprender como espírito imortal. Porque vocês observem que Kardec não está perguntando, é dado ao espírito conhecer o princípio das coisas, é dado ao homem, ele está falando sobre o homem. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas? Não pode o homem, pelas investigações científicas, quando a gente fala sobre o homem, está falando sobre o espírito limitado pela corporificação humana, pelo corpo físico, pelo corpo de carne e osso, feito de estrutura da matéria grosseira, das moléculas, constituída pelos átomos, que dão a estrutura da nossa vida corporal. Então, a matéria grosseira, estabelecida e constituída pelos átomos da tabela periódica dos elementos químicos, átomos estes que são fabricados nas fusões nucleares, no núcleo das estrelas, não é? Esse material limita o espírito. Então, enquanto o espírito estiver no ser humano, vestido com a roupagem física, da corporação física, a gente está limitado inicialmente nos 5 sentidos que a gente tem, mas também limitados, não é, pela nossa percepção do mundo espiritual, que a gente só pode fazer
se nós formos capazes de desenvolver novas faculdades que a gente ainda não possui. E entre essas faculdades está as faculdades da mediunidade. Mediunidade que nos permite conhecer com mais intimidade as coisas do mundo espiritual. Então é importante a gente entender que a gente tem limitações enquanto no corpo físico, mas que essas limitações vão cedendo lugar através da nossa evolução para recursos novos que a gente vai desenvolvendo para conhecer mais coisas, novas coisas e coisas com mais profundidade. Kardec faz um comentário aqui que é justo a gente leia. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Olha, isso é um comentário importante. Essa história de que as pessoas tiveram uma ilusão de ótica, tivesse assim uma percepção que ele não sabe compreender, então ele acha que ele teve uma alucinação, não é? São desculpas para as dificuldades que a gente tem, são ilusões, não é, da nossa inteligência, porque a gente não sabe ainda distinguir com a nossa inteligência a influência do mundo físico da influência do mundo espiritual. Ele, o homem, amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos errou, tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Mas Kardec vai além, ele quer mais coisas. Então ele pergunta agora, não é, de uma outra porta do conhecimento. Ele perguntou sobre a porta da ciência. A ciência é resultado da investigação do homem sobre as coisas da natureza. Mas os espíritos nos ajudam a desenvolver a ciência, porque a gente vai tendo intuições, ideias que a gente não sabe de onde que vem e que faz a gente investigar naquelas direções das nossas ideias, das nossas intuições, e a gente com isso descobre coisas novas da natureza. Muito bem, na pergunta 20 ele pergunta uma outra coisa. Dado é ao homem, ainda ao homem, não ao espírito, ao homem, receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Quando Kardec faz essa pergunta, ele já sabe aí que os espíritos podem se comunicar conosco. Ele, com o conhecimento da religião que ele tinha, ele sabia das ideias de Moisés, que recebeu por uma espécie de mágica, não é? As leis no Monte Sinai, não é? Como se Deus tivesse se comunicado com Moisés e trazido para nós os 10 mandamentos, não é? Com a visão, a percepção espiritual de Moisés, que ele ouve a voz, uma voz que ele atribui a Deus, que aparece ali numa sarça, que parece que está queimando, mas era uma visão espiritual, a sarça não estava pegando fogo. Sarça é uma planta, um arbusto, né, da onde que existia muito na região onde vivia Moisés. Moisés, enquanto está pastoreando, ele percebe numa sarça
uma luminosidade que ele atribui como se fossem labaredas de fogo, e ouve uma voz que chama a atenção dele num fenômeno de manifestação espiritual, e ali prepara ele para a tarefa que ele deveria fazer, e conclama ele para voltar para o Egito, porque ele tinha fugido do Egito, estava vivendo como pastor, e ele então volta para o Egito, porque ele tinha uma missão lá, que era a missão de liderar a libertação do povo hebreu da vida subjugada como empregados, escravos, proletários dentro da civilização egípcia. Então vejam que essa manifestação, Kardec já conhecia tudo isso, porque ele tinha estudado história das religiões, ele tinha estudado todas as coisas da época dele, ele tinha um conhecimento aprofundado das ideias do pensamento do século XIX. E, além disso, ele já estava tendo experiências com as mesas girantes, com médiuns e em contato com os espíritos. Por isso ele está fazendo essa pergunta aos espíritos. Dado é ao homem receber, através dessas manifestações, sem ser por meio, portanto, das investigações da ciência, feita pelo próprio homem, comunicações de ordem mais elevada, vinda do mundo espiritual, acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos, isto é, aquele que escapa às observações e investigações feitas pelos recursos dos sentidos através das experimentações da ciência. E os espíritos respondem sim, se o julgar conveniente. Deus pode revelar o que a ciência não é dado a apreender. Então, nós temos aqui, com isso, duas fontes de conhecimento. O da ciência, por obra e graça do trabalho investigativo do próprio ser humano, certamente sempre ajudado pela inspiração vinda do mundo espiritual, mas incompreendida pelos próprios cientistas, que não admitem isso. Eles admitem a inspiração, mas não acreditam que a inspiração vem dos espíritos que estão nos ajudando. E aí a segunda, que é através da intervenção do mundo espiritual, através dos recursos da mediunidade, por permissão de Deus, trazendo para nós, esse mundo espiritual, informações que a ciência não pode ainda compreender. Então, por essas comunicações, é que o homem adquire, então, dentro de certos limites, o conhecimento dele mesmo, do seu passado, do seu presente e do seu futuro, porque ele passa agora a não pensar mais como um homem que tem 5 sentidos, mas como um espírito limitado no corpo físico que quer mais, que quer compreender mais, que quer buscar novos entendimentos sobre a própria vida e sobre si mesmos. Então, essas perguntas da 17 até a 20 coloca para a gente um questionamento muito importante sobre as portas que estão abertas para nós, para o nosso desenvolvimento intelecto-moral. O conhecimento das coisas da criação divina e também as leis espirituais que jogam papel na nossa responsabilidade como indivíduos diante de uma vida imortal, uma vida de espírito, que são as leis morais. Então, é muito bom a gente estudar essas questões com esse tipo de enfoque, buscando compreender, não é, a interação do mundo espiritual conosco e os recursos que a gente tem à mão para a gente se desenvolver como homem e como espírito imortal.
Muito bom. Eu acho que a gente pode ficar por aqui, não é? Para depois a gente entrar num outro tema interessante desse capítulo, que é poder falar sobre o espírito e a matéria como constituinte da estrutura do universo. Então, vamos conversar um pouco sobre esses assuntos que nós trouxemos hoje aqui do Livro dos Espíritos para nós e que a gente também, do jeito que eu estou conversando com vocês, desenvolvi um pouco no nosso livro das causas primárias. Essa pergunta número 20, professor, me fez. Não tem como não lembrar de André Luiz, né? Porque André Luiz, na época que ele fez Revelações, né? Muitas coisas que ele disse ali nos livros, a ciência não tinha descoberto ainda, né? Veio descobrir, assim, tem coisas que eu acho que nem ainda foram comprovadas ainda, né? Pela É, limitação da ciência no sentido de que ele coloca, né? O mundo espiritual, né? Mas ele trouxe muita informação, né, professor? Antecipando a ciência, né? isso. Os próprios espíritos, aqui no Livro dos Espíritos, fizeram isso também. Nós vamos, à medida que a gente for adiantando nesse capítulo, nós vamos mostrando isso também. E é claro, a gente, até Kardec, até com as obras básicas, a gente não soube muitos detalhes sobre o mundo espiritual, mas através dos livros psicografados pela Ivone do Amaral Pereira, dos livros psicografados pelo Chico Xavier, dos livros psicografados por Divaldo Franco, a gente tem tido a oportunidade de conhecer detalhes do mundo espiritual, antecipando para nós a nossa experiência de conhecimento. E quando a gente desencarna com esses conhecimentos já estudados aqui, a gente, ao voltar para o mundo espiritual com a morte do nosso corpo físico, a gente vai verificar com compreensão rápida todas essas coisas, porque a gente vai experienciar isso como espírito livre do corpo físico. É verdade. Joana de Ângeles também na área da, da parte mental, psicológica, né, professor? Está trazendo tantas descobertas, né, que está ajudando, né, a humanidade a pensar melhor também, né? Também o Manuel Filomeno de Miranda, toda a série dos livros do Manuel Filomeno de Miranda. Muito bom, nossa. Então vamos começar aqui, professor. A Ângela Bueno pergunta assim: Professor Otacílio, o que dizer da evolução cultural e espiritual de povos como os que construíram Göbekli Tepe, na Turquia, as grandes cidades encobertas pela floresta amazônica, nas Américas, entre outras? Tem continuação. De descobertas arqueológicas que nos surpreendem pela sua engenharia. Para onde foi esta gente toda? Muitas delas, a Ângela, né? A Ângela Muitas Bueno. dessas pessoas, Ângela, somos nós que vimos ainda desenvolvendo, porque a gente fez trabalhos materiais, mas nesses trabalhos materiais, nessas construções, a gente também matou gente, disputou posições de interesse, usurpou direitos alheios. Então, apesar da gente, com a inteligência, fazer coisas que avançam no conhecimento e avançam na civilização, a gente, por outro lado, do ponto de vista moral, ainda era muito agressivo, muito egoísta, muito orgulhoso. Então, apesar da cultura material, a gente também precisa ter a cultura moral. E a cultura moral, ela é mais lenta de ser adquirida. Você veja hoje, não é? Nós temos engenheiros
capazes de projetar e construir edifícios de 50 andares. Os antigos não conseguiam fazer isso. Todo ele, não é? Com uma estrutura externa de aparência de vidros transparentes, que a gente pode ver por dentro, que resistem a abalos sísmicos, como a gente tem visto nas grandes cidades modernas. Mas esses mesmos homens estão ali construindo essas maravilhas, pontes fantásticas que atravessam regiões né, de abismos enormes, passando trens com velocidades incríveis. Ao mesmo tempo, estamos brigando e disputando interesses mesquinhos dentro da própria família, na sociedade. Nós que somos capazes de construir esses automóveis que nos levam para lá e para cá, não é? Naves espaciais que a gente joga, né, para fora da nossa gravidade terrestre, põe em órbita, manda para Marte, manda para a Lua. São obras fantásticas. Imagina a inteligência nossa fazendo isso. Mas, no entanto, o mundo ainda é um mundo de perversidade, de agressão, de violência. Então, a gente não pode dar o valor completo para a evolução do espírito humano na cultura material. É preciso associar com ela a cultura moral. E a cultura moral chega depois da cultura material, porque a gente vai esbarrando, através do nosso conhecimento, do aumento das nossas responsabilidades com as coisas que a gente faz em prejuízo de muitos. E isso vai fazendo a gente, no mecanismo da desencarnação, apreender no mundo espiritual com sofrimentos gerados pelas nossas atitudes ainda de orgulho e de egoísmo, de vaidade, e a gente então se prepara para novas encarnações para aprender agora os valores morais. Então, é esse processo que é lento que a gente precisa enxergar globalmente. Senão a gente fica com uma visão estreita, achando que o desenvolvimento intelectual é suficiente para fazer um espírito ser angelical. Nada disso. Um espírito superior, para ele ser superior, ele tem que desenvolver cultura material e cultura moral. São os dois valores do ser espiritual. Eu acho que isso responde à sua pergunta. É claro que aqueles espíritos que se salientaram nessas épocas de evolução e que também adquiriram valores morais, esses já podem até estar em outros planetas mais adiantados, que a gente sabe que a migração individual de espíritos que alcançam nível evolutivo, intelecto-moral, acima dos recursos que a Terra pode oferecer, pode se transferir para um planeta mais adiantado. Mas a gente tem que lembrar que a civilização, por exemplo, do Göbekli Tepe, né? que a Ângela citou aí, eu acho que eu pronunciei errado, mas eu já li a respeito também, e tenho acompanhado, é uma das cidades mais antigas arqueologicamente identificada pelos estudiosos, uma das mais antigas, tem mais de 10 mil anos, 8, 10 mil anos de idade, não é? Eles construíram construções, mas não sabe quantas pessoas mataram para fazer isso. Então, é preciso que a gente entenda que isso é uma parte do desenvolvimento, mas a outra parte, que é do lado do bem, do amor, da moralidade, também precisa acompanhar esse desenvolvimento. Aí tem um comentário aqui do Ailton, assim,
Verdade, a vida é tão curta para certas atitudes. Pensam estes egoístas que eles não são afetados pelo tempo. Sairão no palco como todos os demais, provavelmente. Isso, e às vezes em condições dramáticas. A Sandra, ela fez. Fala assim: gostaria de fazer uma pergunta, deve ser até recorrente. Peço desculpa. Assim que o homem desencarna, ele já se identifica pelo seu perispírito? Ela continua. De que matéria é o perispírito, já que não possui mais o corpo carnal? Fico grata. Isso é muito interessante. Essa pergunta é muito boa. Nós vamos falar nessa pergunta quando a gente estiver falando sobre a questão 27 do Livro dos Espíritos. Vamos passar por lá, mas o que a gente pode dizer é. Como é que é o nome dela que eu não guardei? Põe aí de volta. Ah, eu coloquei ela para lá, mas é a Sandra, eu acho. A Sandra, Acho né? que é a Sandra. Peraí um pouquinho só, eu vou voltar lá. É a Sandra. Isso, pode deixar a pergunta aí. É, que eu tinha desanexado, mas tá aqui, ó. Isso, Sandra. Olha, a primeira coisa é que não é imediato, quando o homem desencarna, se identificar como um espírito que deixou o corpo físico. Porque se o indivíduo, mesmo que seja culto, que conheça ciência, que conheça medicina, que conheça física, química, matemática, filosofia, o que seja, se ele conhece essas coisas, mas não se descobre, enquanto encarnado, espírito imortal, ele pensa que ele é um homem e que todo o produto do conhecimento dele está no cérebro, e quando ele morrer, ele vai perder tudo isso, porque ele não tem uma visão espiritual da vida. Então, quando ele desencarna, ele não compreende a desencarnação. Ele fica confuso, fica num estado, não é, tal que ele não compreende o que foi que aconteceu com ele, porque ele está vivo, mas ele não mais pode fazer as coisas materiais que ele fazia. Ele sabe que ele tem consciência dele mesmo, mas não sabe o que ele é, porque ele sabe que ele conversa com as pessoas encarnadas já não respondem para ele. Ele não tem compreensão da realidade espiritual, apesar de ter conhecimento humano. Então, ele pode ter uma dificuldade grande para se identificar como um espírito com uma corporificação, que a gente chama de perispírito na doutrina espírita, né? Nome dado por Allan Kardec, pelos próprios espíritos que o induziram a isso, e que esse corpo perispiritual não é feito de átomos da tabela periódica dos elementos químicos, porque ele não é material como é o nosso corpo. Ele é um corpo energético, feito de fluido cósmico, que a gente não sabe ainda qual é a sua estrutura. A gente não conhece o fluido cósmico, a ciência ainda não identificou essa forma energética, não é, do fluido cósmico, que é a base da formação de tudo que é matéria mais grosseira, por transformações que a gente ainda também não conhece. Nós estamos ainda estudando, né, do ponto de vista da percepção, dos sentidos físicos e da instrumentalidade científica que a gente desenvolve, estudando a estrutura do átomo, mas a gente ainda não chegou na essência do que é a matéria propriamente dita, a matéria elementar, fundamental, que os espíritos nos apresentam como sendo o fluido cósmico. Então, esse corporificação perispiritual é invisível para os olhos humanos, mas não é invisível para os espíritos. Os espíritos se percebem
com a sua própria realidade corporal, perispiritual que tem. Então, nem sempre o espírito toma essa consciência, apesar do conhecimento humano que possa ter. Claro que se a gente desenvolve o conhecimento espiritual enquanto homem encarnado, isso vai facilitar muito, porque a gente vai olhar para a gente, epa, não tem mais o corpo de carne e osso, eu falo com meus companheiros encarnados, meus familiares, eles nem me veem, eles me ignoram, então eu já sou um espírito, então eu vou procurar espíritos para conversar, vou entrar em relação com o mundo espiritual e aproveitar o mundo espiritual em vez de ficar aí lamentando a perda da vida material. Então, essa mudança de comportamento é função também do conhecimento espiritual que a gente adquire enquanto encarnado. Ela tem uma continuação aqui. Sim. Ela pergunta sobre de que é feito o perispírito, né? Não, mas ela ainda fala mais uma. Vamos lá. Espera aí, que eu acabei. Ó, professor, aconteceu comigo o seguinte: acordei certa manhã, sentindo Uma profunda fraqueza e precisava ir ao banheiro. No banheiro não vi, mas desmaiei. Então me vi deitado no chão do banheiro e... Continua. Oi, professora Ana caiu. Sim, e passei a observar o meu corpo, coisa de segundos, e voltei. Levantei e fiquei perplexa com a lembrança do ocorrido. Certo? Então, oi, Ronaldo, que bom que você está aí. Então, veja, Sandra, essa experiência fez você, né, por alguma razão, sair do corpo físico momentaneamente, ver o seu corpo deitado no chão, mas você se sentir fora dele. Esse ser fora dele é você com seu corpo perispiritual, enquanto o seu corpo de carne e osso estava deitado no chão, porque ele perdeu o sentido, né, da sua presença no corpo físico. Quando o espírito se afasta do corpo físico durante o sono, é isso que se dá. O espírito sai do corpo e pode ver o corpo. Como você teve essa experiência, você pode fazer tentativas, pede o seu anjo da guarda, seu espírito protetor, durante o seu sono, que te ajude você a sair do corpo e perceber isso, para você aprender que você tem duas corporificações, uma do corpo espiritual para viver no mundo espiritual e a outra do corpo físico que está deitado na cama descansando, não é? Ou desmaiado no banheiro. Eu não espero que você não desmaie mais no banheiro, porque é um lugar inadequado de fazer isso. Você podia ter se machucado. Mas quando se sentir mal assim, peça ajuda a alguém para não ter risco de se ferir. Mas essa experiência de sair do corpo físico, a gente pode fazer ela toda noite, quando a gente vai dormir. Certo? É essa realidade espiritual que, se a gente toma conhecimento dela enquanto está no corpo físico, vai facilitar a nossa volta para o mundo espiritual quando o corpo morrer. Voltei. O Ronaldo vai ter que ficar de vez em quando. Tá bom, a internet sua não tá boa. Travou de novo ela, professor. Pois é, a internet lá da sua casa está dando trabalho. Mas aqui tem uma colocação da Kátia Maria. Ela falou: os livros da coleção Vida no Mundo Maior Espiritual, uma revelação dada através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, por permissão de Deus, nos trazendo conhecimento do que somos. Isso. As obras de André Luiz todas vão revelando para nós a realidade espiritual, do mundo espiritual, de nós mesmos. O livro A Vida Continua
É um lindo livro para se ler, para conhecer como é que a gente desencarna sem conhecimento espiritual e como é que a gente se vê no mundo espiritual. Como é que a gente demora a ter consciência de que a gente é um espírito que já não tem mais o corpo físico. Leiam o livro E a Vida Continua, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E aqui tem uma outra pergunta da Sandra. Será que o desencarne é semelhante a esse desmaio? É, Sandra, é muito semelhante. Professor, se puder, fale de Atlântida, está perguntando o Ailton Cosmos. Ora, o que eu sei sobre a Atlântida? Aí eu estou muito pouco. O que a gente sabe é que, não é, a primeira referência que a gente tem sobre a Atlântida foi feita por Platão, que foi discípulo de Sócrates. Ele faz alusão a um povo que existia no Atlântico, numa região que parecia ser uma ilha grande, e povos que eram muito adiantados e que desapareceram com alguma coisa que afundou aquela ilha inteira e eles desapareceram, certo? Então, a gente tem informações de que realmente existiu essa civilização, não é? Que eram espíritos ainda, não é? Que vieram de outros sistemas planetários, emigrados para a Terra, como os exilados de Capela, talvez até fizesse parte dos exilados de Capela, a gente não sabe isso, e por isso mesmo, né, nessa destruição, por alguma razão que a gente não conhece a história direito, isso é motivo de investigação, tem muita gente interessada tentando descobrir a antiga Atlântida submersa no mar Atlântico, não é? Procurando ver se realmente existiu, mas o fato é que o resto desses povos ficaram nas Américas, como os maias, os astecas, os incas, que são oriundos também desse mesmo tipo de civilização. Todos eles, não é, que vieram de outros sistemas planetários e recuperaram-se espiritualmente do ponto de vista moral aqui na Terra, né, já devem ter voltado para os seus mundos de origem, como também os antigos egípcios que vieram de Capela já voltaram para Capela, seu mundo antigo, porque conseguiram se libertar das consequências morais que fizeram com que eles fossem exilados de Capela para cá. Então, a Terra, como um mundo de expiações e provas, pode ter recebido exilados de muitos outros lugares, grupos menores que viveram aqui, se recuperaram e voltaram. Viveram aqui alguns milhares de anos, 2, 3, 4, 5 mil anos, e voltaram, tá certo? Porque se recompuseram moralmente. Então, não justifica eles ficarem aqui se todas aquelas almas, parentes deles, ficaram no planeta de origem. Então, é natural que eles tenham saudades e voltem para lá, não é? Mas deixaram aqui para nós avanços civilizatórios. Então, é importante a gente ver com esse olhar que a doutrina espírita, a única doutrina que é capaz de nos explicar isso de maneira racional. Agora eu acho que eu não vou mais ter oscilação na internet. Eu mudei de lugar, vamos ver se dá certo. A Kátia fez um comentário aqui, professora, que os livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual, não sei se o Ronaldo colocou enquanto caiu colocou, aqui. ele colocou e eu já fiz comentário sobre. Então, vamos lá. Se eu repetir, o senhor me desculpa, porque eu não sei até onde que ele... Não, foi a última. Da Atlântica, né? É. Então, a Olga falou assim... Otacílio, boa noite. A matéria é algo que evolui?
Não entendo muito de matéria, tanto é que nem sei se a pergunta tem fundamento. Olha, Olga, tem fundamento, sim. A matéria, como a gente vai ver, eu vou falar um pouco disso na próxima sessão do capítulo 2, que fala sobre espírito e matéria. Nós vamos entrar em detalhes, um pouco mais em detalhes sobre isso. Mas a matéria tem que existir desde a sua estrutura mais elementar, sutil, imperceptível pelo homem, para servir de roupagem e de ação dos espíritos superiores, tanto quanto grosseira, como a nossa, para servir para nós, os espíritos que ainda estamos mais atrasados. Então, a matéria tem que ir se sutilizando ou existir em estados de sutilização necessária para atender a necessidade de todos os níveis evolutivos do ser espiritual, que começa lá, como a gente viu no livro Evolução em Dois Mundos, como um princípio espiritual simples, animando a vida grosseira de uma bactéria, se desenvolvendo nos reinos da vida biológica, até atingir a consciência da própria individualidade, se tornando um espírito humano, se desenvolvendo como ser humano, até atingir as glórias do espírito superior, do espírito angelical. E é claro que o corpo espiritual que o espírito utiliza no mundo espiritual, mais grosseiro, é aqueles que representam os espíritos que estão nas regiões de sombra, de mundos ainda atrasados como o nosso, mas que vão se sutilizando e tornando verdadeiras expressões luminosas de um espírito superior. Então, a matéria é a vestidura do espírito nos diferentes níveis espirituais que o espírito se encontra. Por isso, o perispírito se sutiliza com a evolução do espírito. E o espírito o corpo perispiritual é feito de fluido cósmico adaptado à realidade de cada mundo. Portanto, ele é mais grosseiro no mundo como o nosso, mas é mais sutil no mundo de regeneração, no mundo feliz. Espero que tenha ficado claro, Olga. A Bernadette Passos, professor, colocou, quando a gente estava falando dos espíritos que nos trazem, né, os conhecimentos, ela lembrou aqui o livro Memórias de um Suicida. Isso. Né, que nos traz uma verdadeira amostra de como o mundo espiritual trabalha, nos dando uma grande ajuda para entender a grandiosidade da ajuda que recebemos. Nós recomendamos, como livros de estudo, todas as obras doutrinárias da Ivone do Amaral Pereira. Não é? Ela tem livros importantíssimos, Recordações da Mediunidade, No Invisível, não é? O próprio livro Ressurreição e Vida, escrito por Leon Tolstói, que fala um pouco do mundo espiritual e da encarnação. Além de, se a gente quiser, tem os romances dela também, que são muito bons, porque mostra grupos espirituais em diferentes encarnações evoluindo em grupo, como um conjunto de espíritos familiares. A gente aprende com os romances da Ivone Pereira. A gente aprende muito com os livros do Manuel Filomeno de Miranda, que também fala dos trabalhos no mundo espiritual, né, pela psicografia do Divaldo. A gente sabe que as obras sequenciais dos livros de André Luiz, Nosso Lar, Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz, No Mundo Maior, Entre a Terra e o Céu, né? Todos eles, Libertação, todos esses livros vão revelando para nós
não só a realidade do mundo espiritual, mas as conexões entre a realidade do mundo espiritual e a do nosso mundo material, do mundo físico, onde que a gente se encontra. Então, tudo isso é motivo da gente estudar com afinco a doutrina espírita, que vai nos fazendo saber essas coisas. Vocês ficam, às vezes, admirados, nossa, o Otacílio fala as coisas para nós aqui que eu nunca sabia, mas eu aprendi tudo isso nas obras da doutrina. Eu não inventei nenhum desses conhecimentos, são conhecimentos adquiridos através do estudo, da meditação, do esforço de compreensão. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente fica preparado para voltar para o mundo espiritual com tranquilidade, porque a gente vai para um lugar que a gente já sabe como que é. Professor, ficou uma dúvida ainda da Sandra, relacionada ao perispírito, né? Aquela pergunta que ela fez. Ela disse assim: então é o que, professor? Ele pensa que continua vivo? Ele pensa, não, ele sabe que está vivo, mas ele não entende como ele está vivo. Esse é o grande problema, Olga, dos espíritos, dos homens que se matam, que se suicidam. Quando eles cometem o ato desatinado de tirar a vida do corpo físico, eles acordam no mundo espiritual vivos. Eles sabem que estão vivos, mas eles sabem que tiraram a vida do corpo. Como é que eles estão vivos? É uma confusão na cabeça. Até compreender que a gente não é o corpo físico, a gente é um ser espiritual e o corpo físico era só uma roupagem grosseira, pesada, material, atômica, molecular, que a gente usava temporariamente para aprender coisas preciosas. Aí a gente se arrepende da besteira que fez e pede socorro ao mundo espiritual, recebe a ajuda da misericórdia divina, ameniza o sofrimento que gerou para si mesmo porque tirou a vida do próprio corpo, sai das dificuldades maiores e se prepara para uma nova encarnação. É isso que está narrado tão detalhadamente no livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, escrito pelo suicida Camilo Castelo Branco, escritor português que se matou com um tiro no ouvido, em Portugal, na cidade do Porto, e que se encontra no mundo espiritual com o sofrimento, com as surpresas da morte que não aconteceu, dele se sentir vivo, sofrendo nos ambientes dolorosos das regiões de sofrimento dos suicidas, que se aglutinam por culpas semelhantes, até ser tirado de lá, quando ele pôde ser tirado, porque ele já pede um socorro espiritual, e aí levado para a colônia de Nazaré, hospital, né, de Maria de Nazaré, que cuida dos suicidas. E ele, então, pôde se recuperar, e nesse trabalho de recuperação, depois de alguns 10, 12 anos no mundo espiritual, ele escreve o livro através da mediunidade da Ivone Pereira, narrando as experiências de aprendizado no mundo espiritual e das consequências do suicídio. Aí, professor, teve mais um comentário da Sandra e do Ayrton também, eu vou colocar aqui, que fala um pouco de volitação, né? Sim. Então, a Sandra colocou que André Luiz, meu filho se viu no quarto, perto do teto, e se via dormindo. E o Ailton colocou assim: eu também me percebia volitando por sobre a cidade, perto da minha casa, de uma fiação de alta tensão. Meu maior medo era tocar nesses fios energizados, e me via entrando corpo, a cama chegava a balançar. Me via entrando no corpo e a cama chegava a balançar. Essa é uma experiência comum que todos nós, se prestarmos atenção, podemos ter.
eu também aprendi, quando eu me tornei espírita, como jovem, e comecei a trabalhar na doutrina, comecei a ajudar o próximo, comecei a estudar para valer, eu comecei a participar de reunião mediúnica, eu comecei também a fazer todas essas incursões no mundo espiritual através desse desdobramento natural, que é o sono. A gente dorme, sai do corpo, e a gente pode ver o corpo na cama e ver a gente fora dela, a gente se sente, primeiro leva um susto danado, porque a gente se sente dois, a gente pensa que morreu, acorda de súbito, né? Como se estivesse caindo da escada no corpo físico, porque a gente leva susto. Depois a gente vai acostumando com isso e vai aprendendo, inclusive, a se movimentar no mundo espiritual com a facilidade maior que a gente vai adquirindo através de um treinamento e passa a fazer a tal da volitação, que é mover-se pela ação da própria vontade. Eu quero ir ali, vou. Quero ir aqui e vou. Quero ficar aqui e fico. Porque a vontade comanda o espírito, não é? O espírito é o dono da vontade, o corpo espiritual obedece a gente. Então a gente aprende a se movimentar no fenômeno que André Luiz define como volitação. O que significa a palavra volitar? É mover-se através da vontade. Tá certo? Esse é o significado da palavra. Volitar é mover-se sob a ação da vontade, independente de precisar de veículos. Aqui na Terra, para mover-se com a vontade, não é? A gente tem que carregar o corpo físico, que é pesado, então a gente precisa de uma bicicleta, precisa de andar com as pernas, precisa de um carro, precisa de um avião para ir longe, porque não dá para carregar o corpo físico junto, a gravidade da Terra não deixa a gente fazer isso. A gente não sabe levitar, mas a gente pode volitar com o corpo espiritual, o perispírito. Bom, professor, tem uma pergunta aqui. A gente já estava encaminhando em felicitações de Feliz Natal aqui, do pessoal já estava começando a se despedir, mas chegou uma pergunta aqui do Luiz Antônio, que ele fala assim: poderia explicar como se eu fosse uma criança de uns 8 anos, através de um círculo, o que é isso, espírito, perispírito e alma? Desculpa, mas não consigo entender. Obrigado. Olha, é difícil, Luiz Antônio. Deixa a pergunta dele aí, por favor. Porque eu não sei o que você está querendo dizer, como se eu fosse uma criança de uns 8 anos através de um círculo. Isso é um pensamento, um sentimento seu, que a gente precisa entender com clareza para tentar ver se tem uma explicação plausível. O fato é, Luiz, é que a gente, ao desprender-se do corpo, a gente pode ter acesso à nossa memória completa, principalmente dessa encarnação. E a gente pode lembrar das coisas da infância, mas não é uma lembrança pura e simplesmente como a gente faz com a nossa memória física. É uma revivência. É como se a gente voltasse no tempo, na fase infantil, e se visse de novo criança ou adolescente. Tá certo? Então, a gente pode fazer essas incursões de memória por um processo de regressão de memória que faz a gente não lembrar, mas reviver as fases da vida que já estão armazenadas na nossa memória espiritual. Então, isso pode acontecer com o ser espiritual, não é? A gente pode induzir uma pessoa encarnada a entrar num transe hipnótico, por hipnose, e fazer ele fazer essa revivência. E ele vai reviver, ele não vai lembrar. É tão interessante, Luiz, quando essa revivência é feita e o hipnotizador sugere ao indivíduo hipnotizado que ele é uma criança e que ele está no ventre materno,
ele se encolhe corporalmente todo como se fosse um feto, porque não é uma memória, é uma revivência. Só que o corpo físico dele não obedece, mas a estrutura do corpo perispiritual obedece. Então, ele se sente de volta uma criança. Então, pode ser que essa experiência que você teve de sentir uma criança de 8 anos, não é? Talvez o circo seja alguma lembrança sua, represente uma rememorização, uma volta, uma regressão de memória, enquanto você estava fora do corpo físico, durante a sua emancipação espiritual, enquanto seu corpo dorme. Não sei se expliquei, mas isso que eu te falei é possível acontecer. Eu acho que ele quis que o senhor, ele tem que falar aí, mas eu acho que ele quis que o senhor explicasse para ele como se ele fosse uma criança, o que é espírito, perispírito e alma. Ah, tá bom. Então é outra coisa. Eu acho que errado. é isso. Mas tudo bem, vamos aprender mais mas coisa. aí ele vai ter que falar, né? Tá certo. O Luiz Antônio, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente vai tendo tantas informações da realidade espiritual que a gente não absorve de repente. Ela vai sendo absorvida aos poucos. É como uma criança que vai aprendendo a ler e a escrever e a fazer as operações de matemática. Ela precisa do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano, do quinto ano, do sexto ano, para ir aprendendo direito. Então, a doutrina espírita também ela vai ensinando para a gente as coisas da vida espiritual devagarinho, porque a gente não aprende isso de uma vez. Todo aprendizado é um aprendizado esforço. E aí a gente fica querendo saber tudo de uma vez e não adianta. Tem que ter paciência para aprender. Certo? Então, não desanime não, você vai aprender tudo que você quiser, desde que você se dedique a isso e vá com calma, sem pressa, com confiança de que a cada aprendizado você vai se preparando para aprender novas coisas. É como subir uma escada. Você não pula degrau, porque se pular degrau você cai. Vai de degrau em degrau aprendendo, porque o degrau de cima precisa do de baixo. Você precisa subir o de baixo primeiro para depois subir o de cima. O aprendizado é um processo lento, gradual, que vai enriquecendo o nosso ser espiritual que somos. Então, vá com calma, estude, siga em frente que você vai entender o que é o espírito, o que é o perispírito, o que é a alma. Isso está muito bem explicado no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns. Leia com atenção lá, estude em grupo com outras pessoas, para você ir aprendendo junto. Bom, se foi uma coisa ou outra, nós respondemos, o senhor respondeu dos dois jeitos. Então, professor, primeiro eu queria mandar um beijinho para a Olga, carinho que ela mandou aqui no privado, no chat para mim. A Rosalina já está felicitando aqui, né? Dando Isso. Natal. A gente já estivemos juntos ontem. Abraços. No estudo. Né? E o pessoal... Obrigado, Rosalina. Um grande abraço para você também. Um bom Natal para você. Já começou aqui, ó, professor, na gratidão. Agora é só gratidão. Né? Então, deixa eu falar aqui, um pouquinho sobre o Natal. Né? Nós temos ainda uns minutinhos. Gente, o Natal nosso, nós que somos espíritas e que compreendemos que Jesus é esse espírito angelical que dirige a formação do planeta Terra desde o seu início até hoje e que cuida de todos nós como um pastor amoroso e bom, e todos nós que vivemos na Terra somos as ovelhas desse redil que ele cuida, não é? Ao comemorar no dia 25 de dezembro, 24 para 25, como quiserem, o natalício, o Natal de Jesus, a gente tem que lembrar que Jesus é esse Espírito que está conosco,
que ele esperaria de nós, não é? Que a gente tivesse por ele o amor, não é? Que ele também sempre nos dedicou, como ele faz com os discípulos. Então, como é aniversário de Jesus e no aniversário de alguém que é querido por nós, a gente procura fazer uma festa para o aniversariante e costuma dar presentes que o aniversariante gosta. Não vamos agir de forma diferente com Jesus. Vamos fazer uma festa em homenagem a Jesus e dar a ele o presente que ele espera de nós, que é o amor, o entendimento, a compreensão familiar, o abraço fraterno, a alegria de viver, a gratidão por sermos criaturas que já entendemos, não é, o significado profundo da vida como seres espirituais que somos, e fazer uma festa digna de Jesus. E aí, aqueles que não resistirem, quiserem uma festa mais profana, mais mundana, faz isso no dia 31 para o dia 1º, que é uma festa de mudança de ano. Mas faça uma festa de Jesus para Jesus. Essa é a minha sugestão a todos vocês. Eu há muitos anos que eu faço o meu Natal dessa maneira. A gente faz até uma ceia junto, uma festinha junto com os parentes, mas a gente faz uma prece, a gente agradece a Deus, a gente também procura, não é, ser mais compreensivo, mais tolerante, mais paciente uns com os outros, oferece o melhor de nosso coração para todos aqueles que estão à nossa volta, em nome de Jesus. Eu desejo a todos vocês um Natal dessa maneira, um Natal feliz, alegre, com a presença de Jesus entre nós. Então, vamos falar aqui o que o pessoal está falando aqui para o senhor. Vamos lá, vamos começar do primeiro aqui para não perder aqui. Gratidão, professor, aprendendo muito, já sentindo esse mundo espiritual muito familiar. Isso é muito bom, Encarnação. A diva, muita gratidão ao professor Tassiro, aos mediadores Ana e Ronaldo, Feliz Natal e um ano novo de muitas alegrias, paz e equilíbrio para todos. Que assim Alda, seja. gratidão, professor. Luciene, gratidão. A Hostília, obrigada pelos ensinamentos, professora Tassiro. Deus o abençoe. Feliz Natal a todos e a todas. Que 2025 venha pleno de paz e harmonia. Que assim seja. A Luciene, Obrigado, Feliz um beijo no seu Natal coração. e Ano Novo a todos. A Diná, gratidão, Ana, Ronaldo, Tassiro, pela dedicação, paciência e atenção que nos dedicaram nesse ano. A Obrigado a Bernadette, você, Diná, estar com a gente sempre. um ótimo Natal e felicidades no Ano Novo, com alegria, paz e amor. Muita saúde a todos. Que assim seja. A Helena, gratidão pelos estudos deste ano todo. Que no próximo ano possamos continuar fazendo mais aulas. Um Natal de paz e luz a todos e um novo ano repleto de prosperidade espiritual a todos. E assim seja também. A Diná, aos amigos do grupo, muita saúde, paz e até o ano que vem. A Lu, dando boa noite. Isso, voltaremos no dia 10 de janeiro. 10 de janeiro. A encarnação. Feliz Natal, abraço do sul de Minas para todos. Obrigado. A Jo aqui de Santos. Desejo a todos um iluminado Natal com Jesus, extensivo à família e a todos os nossos irmãos em humildade, Em gratidão. humanidade. Em humanidade ou em humildade, pode ser as duas coisas. O Luiz Antônio. Beijo. O Luiz Antônio falou que entendeu agora, viu, professor? Ok. A Osmarilda,
Feliz Natal a todos. O Ronaldo chegou aqui, ó. Muitas bênçãos, gratidão pelos ensinos. O José, gratidão. A Deise, maravilha de estudo, gratidão. Eu vou falar com calma, porque é a última do ano, professor. Tá bom, vamos lá. Claro. Pessoal, Feliz Natal. Jesus renasça em cada coração, falou a Valéria. Que assim seja. O Luiz, Feliz Natal para todos. A Sandra, quero expressar minha gratidão pelos estudos. De coração, muito obrigada. Feliz Natal, muita paz e saúde. Um início de ano repleto de alegrias. Que assim seja para nós todos. Ana Carolina, gratidão, professora Tassiro. Um Natal de paz com Cristo. Um abraço, Ana. A Aparecida, Feliz Natal a todos. Que a mensagem de Jesus possa tocar os corações. Isso, que assim seja mesmo. A Maria Lúcia, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Abraços fraternos a todos. Gratidão por esses momentos de aprendizado juntos. Eu também agradeço todo mundo, é muito bom. Eu me sinto muito feliz com vocês. A Lourdinha, boa noite, muita gratidão sempre. A Ana Carolina, gratidão, Ana e Ronaldo. A vocês também um Natal de muita paz com Jesus. Para você também, Ana Carolina. A Deise, Feliz Natal ao professor e a todos os irmãos. André Luiz, graças a Deus. A Maria das Graças, Feliz Natal a todos com Jesus presente em nossos corações. Gratidão, Senhor, que assim seja. A Jô também dando Feliz Natal. O Tassiro, Ana e Ronaldo. Beijoca. Feliz Natal aos amigos de estudo. Gratidão ao professor e a toda a equipe. O Ailton. Professor, agradeço por tanto conhecimento. Isto me instiga a aprender sem fim. Um Feliz Natal e um ano novo de esperanças e realizações. Para você também. Tudo de bom. O André, Feliz Natal, saúde e paz. A Ângela dando aqui a Maria das Graças, Feliz Ano Novo a todos com muita paz e bem. A Olga, gratidão a Deus pelos ensinamentos que recebemos através desse estudo. Gratidão a Deus mesmo. Opa. A Rosângela, gratidão pelos estudos, que todos tenham um Feliz Natal, com muita paz. Abraço. Isso. Professor, a sua alegria nos contagia, diz a Ana. Obrigado. A Antônia, obrigada a todos. Feliz Natal e bom 2025. Assim seja, Antônia, Clarinha. A Sandra, antes de sairmos, vibrações amorosas para o nosso também querido Divaldo Franco, que fica um pouco mais conosco. Que Deus o ajude, mantenha ele firme, mas que seja feita a vontade de Deus. Se ele tiver de ir embora, que ele vá com o nosso carinho. E assim nós estamos encerrando, professor, mais uma noite, né, a nossa última do ano, já com saudades, né, Ronaldo? Mais um ano, né, professor? Mais um ano, graças a Deus. Muito aprendizado. Com Jesus. Mais um aninho. Só queremos agradecer a vocês todos que estiveram aqui conosco nesta noite, neste ano, né? Obrigado pelo carinho, gratidão a Deus por nos proporcionar essa oportunidade, gratidão ao professor por nos deixar participar deste trabalho. Né? Eu deixar não, se vocês saírem eu não consigo sozinho, vocês são essenciais. Professor. Mas a gente é muito grato, né, pelo tudo que estamos aprendendo, né, Ronaldo? Aprendendo e trabalhando. Junto com todo mundo aqui, com essa família nossa. E eu entendi bem, a gente volta dia 10, professor? Dia 10, voltamos dia 10. Tá ok, então. Dia 10 voltamos com outro estudo. Jesus
e a regeneração da Da humanidade. humanidade, isso. Então tá bom. Muito obrigado, gente. Nós vamos fazer a prece agora para encerrar, né, professora? Ana Vamos. Paz. Você queria fazer, né? Mas Não, eu vou. você faz, Ana. Então tá bom. Ai, Senhor Jesus, só temos gratidão. Gratidão pela tua vinda a este planeta. Está chegando o dia que comemoramos a tua chegada nesse mundo. E te agradecemos por tantos ensinamentos que o Senhor nos deixou. Agradecemos por estar conosco até hoje, pacientemente, nos ajudando a conquistar o que o Senhor disse que todos nós iremos conquistar, que é a nossa evolução espiritual, que nada mais é aprender a amar incondicionalmente. Estamos caminhando, Senhor, para essa direção que o Senhor disse que toda a humanidade irá amar. Nenhuma ovelha se perderá. Agradecemos a toda a espiritualidade que coordena esse trabalho. E, em especial, agradecemos ao professor Otacílio, que compartilha conosco o conhecimento, que ele possa ter saúde, paz, tranquilidade, juntamente com aqueles que ele ama, para que, se for da sua vontade, ele permaneça conosco, nos ajudando a compreender melhor a vida espiritual. Continue conosco, hoje e sempre, porque o Senhor disse que o Senhor e o Pai são um só. Então esteja conosco, nos acompanhe e nos oriente ao longo da nossa vida. Que assim seja. Assim seja. Até logo a todos, fiquem todos com Deus, um bom Natal, um bom Ano Novo e até o ano que vem. Um abraço fraterno em todos. Até o ano Beijo, que vem. pessoal.